CNI, Confederação Nacional da Indústria. Olá, muito bom dia, senhoras e senhores. Muito bom dia, senhoras e senhores. Quanta animação, estamos no segundo dia do nosso encontro. Gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês. Gostaria de dizer que esta é uma realização da Confederação Nacional da Indústria, CNI. E este evento conta com o patrocínio das seguintes organizações: Serasa Experian, INPI, a BDI, BNDES, Sebrae, Andrade Gutierrez, Braskem, SESI e Senai. Como todos vocês já sabem certamente, ontem nós perdemos um grande brasileiro, aliás, um homem do mundo, que inclusive inspirou o cenário deste palco aqui para o ENAI. E a Confederação Nacional da Indústria, em reconhecimento a este grande arquiteto, Oscar Niemeyer, presta neste momento uma homenagem de todos vocês com uma salva de palmas. E eu tenho aqui em mãos uma homenagem do nosso presidente da Confederação Nacional da Indústria, CNI, o senhor Robson Braga de Andrade, a este grande nome da arquitetura mundial, que é o seguinte: o Brasil perdeu um gênio, o homem se foi, mas Brasília e outras obras-primas espalhadas pelo país e pelo mundo eternizam o traço das curvas livres, sempre bonito e surpreendente, e do concreto armado. Inovador como a indústria, revolucionário, polêmico, o arquiteto viverá para sempre. Muito bem, vamos então dar início às nossas atividades de hoje. A primeira atividade técnica do dia vai tratar do seguinte tema: infraestrutura. Agora os resultados saem. Este painel será conduzido pelo jornalista Sidney Rezende, a quem eu passo neste momento o púlpito e espero de vocês os nossos aplausos. Investimento, eficiência, gestão, transparência, integração, planejamento, modernização, infraestrutura, resultados. O que de fato atrasa os investimentos em infraestrutura? Quais as prioridades? Como aumentar a participação do capital privado na gestão e prestação dos serviços de infraestrutura? Painel Infraestrutura. Agora os resultados saem? Bom dia, senhoras e senhores. Vi que vocês receberam a Rosana Jatobá com mais entusiasmo, hein? Mas com razão. Enquanto vinha para cá, eu pensava sobre Oscar Niemeyer e o quanto nós todos temos a ver com Oscar Niemeyer, porque infraestrutura é se planejar, é elaborar, às vezes, um sonho, depois materializá-lo, iniciar ali o trabalho para que mais adiante as gerações possam usufruir tudo que foi feito, através da arquitetura, da engenharia, das outras inteligências envolvidas. E tudo isso é um espírito que tem a ver com o nosso encontro de hoje, com esse tema que foi dito, infraestrutura, agora os resultados saem. Nós vamos tentar contribuir com este debate, convidando, e pedimos já que venha ao palco, os nossos especialistas, os homens que poderão nos trazer ideias inovadoras, ideias interessantes para o debate dos senhores e das senhoras. Peço que venha até aqui o senador Delcídio do Amaral. Vamos recebê-lo, por favor. Bem-vindo, senador. Peço que se acomode, ele fica à vontade.
Bem-vindo. Peço que venha também até aqui o diretor da Empresa de Planejamento e Logística, EPL, Ederverton Andrade Santos. Por favor. O presidente da Andrade Gutierrez, Otávio Azevedo. Presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia, FIEB, José de Freitas Mascarenhas. Bem-vindo. O presidente da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base, ABDIB, Paulo Godoy. Nós estamos aguardando o presidente da Empresa de Pesquisa Energética, Maurício Tomasquim. Já, quando ele chegar, ele vai também... Já chegou? Já está aí. Como é que eu não vi? Olha o tamanho dele, eu não consegui vê-lo, está ali. Bem-vindo, Tomasquim. Ele próprio me disse que teria uma reunião antes e alguém me disse, olha, estamos aguardando só o Tomasquim. Então, todos aí já estão devidamente instalados. Amigos, essa sessão tem a previsão de 1h30 de duração. Então, vou repassar muito rapidamente aqui a dinâmica que nós vamos seguir, que é a mesma que foi adotada ontem. Perguntas relacionadas ao tema serão dirigidas pelo moderador aos participantes da mesa, que deverão se posicionar dando a sua opinião sobre a questão apresentada. Ao longo do debate, em 3 momentos distintos, a plateia terá a oportunidade de escolher as perguntas que serão dirigidas aos debatedores. Nestes momentos serão exibidas nos telões deste auditório as 3 opções de pergunta. E utilizando os dispositivos do sistema de votação eletrônica entregues na entrada deste auditório, os senhores e as senhoras deverão escolher a pergunta que julgam mais importante a ser respondida dentre aquelas 3 que apresentaremos aqui na tela. Eu também terei o cuidado de relê-las aqui alto, porque às vezes quem está mais distante pode ser que tenha alguma dificuldade. O resultado da votação será exibido instantaneamente nos telões. E aí eu passarei então a palavra a um debatedor para que opine sobre a questão vencedora. Vocês poderão também formular perguntas utilizando as fichas impressas que encontram-se dentro das pastas e entregá-las às nossas recepcionistas, nossas atendentes, após o debate. Elas serão entregues aos debatedores, que poderão encaminhar as respostas posteriormente por e-mail. Bem, vou pedir aos nossos debatedores que, numa primeira intervenção, todos falarão já nesse início, que vamos tentar ser um pouco mais breves, né? O senador Delcídio me disseram, viu, senador, que o senhor tem uma expressão que usa bastante, o senhor me confirmou há pouco, que é não ficar rodeando muito toco, não é isso? O senhor não usa essa expressão, né? Sou de Mato Grosso do Sul, lá em Campo Grande, usa muito essa expressão também. Então, nós vamos colocar aqui já uma primeira pergunta para que cada um possa levantar os temas que considerem mais relevantes e a seguir nós vamos até o final de 1h30 aprofundar o assunto. Eu vou começar com o Dr. José de Freitas Mascarenhas, que é presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia. Dr. Mascarenhas, qual o gargalo principal que o senhor acha desse tema que nós colocamos na tela naquela introdução? Infraestrutura, agora os resultados saem. O que o senhor considera mais importante? Bom dia. Bom dia a todos, bom dia aqui aos companheiros da mesa, bom dia aos senhores. Olha, o tema é muito amplo, eu vou tentar contextualizar de uma forma muito sintética para que a gente tenha a possibilidade de discutir item a item. Infraestrutura é uma palavra única para definir vários setores que são diferentes uns dos outros. Agora, substancialmente, o Brasil investe pouco em infraestrutura. Essa não é um problema de agora, é um problema que se acumulou durante muito tempo, e acumulou um déficit muito grande, que todos precisam, solicitam que seja resolvido, e não pode ser resolvido, infelizmente, num curto espaço de tempo. Conforme eu disse, essa infraestrutura, ela varia, vamos dizer, do nosso ponto de vista da CNI, pelos setores, a partir, por exemplo, do setor telecomunicações, que nós encaramos que é o mais atualizado, energia, que nos últimos anos se preparou muito bem em relação ao passado, e aí nós vamos decrescendo até chegar no limite inferior, que é saneamento e portos, a parte menos eficiente do sistema como um todo. O Brasil investe pouco por a questão
questão dupla. Primeiro, a questão fiscal, porque não tem recursos suficientes no orçamento da reunião, por a questão fiscal, e não é o caso se discutir isso aqui, para realizar a infraestrutura, que essencialmente é uma política pública. Por outro lado, é preciso considerar que o Brasil é um país de uma dimensão muito grande. O Brasil não é a Holanda, o Brasil não é o Japão, que resolve alguma coisa e num tempo muito curto pode fazer, porque o território é pequeno. Agora, nós estamos institucionalmente atrasados em várias áreas. Eu acho que isso é o motivo da discussão aqui. E eu não vou entrar por essa discussão de cada item nesse instante, que eu acho que não cabe, mas o fato é que nós temos que nos modernizar. Temos que considerar, no entanto, que a presidente Dilma, há cerca de menos de um ano atrás, introduziu na sua agenda de prioridades a palavra competitividade. Isso soa como música para os nossos ouvidos. É isso que nós queremos. Então, nós estamos entendendo que o governo está encarando esse problema agora, tomou várias medidas que nós pudemos aqui discutir durante o tempo, mas uma delas, que significa para nós o sinônimo de racionalidade, foi a criação da EPL, onde nós depositamos grande esperança de que ela racionalize isso e passe a discutir isso em bases modernas. Eu encerro por aqui porque o tema, como eu disse, é muito amplo. Eu tenho que deixar o tempo aqui para os companheiros também se pronunciarem. Existem várias formas de sintetizar. Poderíamos dizer, então, que velocidade, modernização e competitividade serão 3 palavras. Investimento. E investimento. Doutor Paulo Godoy, e a sua visão qual é? Qual é o gargalo principal, qual é o foco nessa matéria, infraestrutura? Bom dia a todos. O foco, acho que nós temos diversos desafios pela frente, né? É preciso reconhecer que nós aumentamos bastante o investimento na infraestrutura no Brasil. Nós saímos de um número aproximadamente 66 bilhões de reais por ano que investimos em 2003. E em 2011 esse número estava na casa dos 180 bilhões de reais. Então, mesmo comparando com o crescimento da economia, houve um aumento real do investimento. É preciso destacar que boa parte desse aumento esteve concentrado na área de petróleo e gás, especialmente nos últimos 5 anos, e que carreou boa parte desses investimentos. E a equação, o Mascarenhas já deu um norte, né? São dois grandes modelos para investir na infraestrutura. Um, que era tradicional, que era a presença do poder público, os estados, os municípios e a União, através de empresas públicas, através de orçamento público, fazer a intervenção. Então, neste campo, é a desafio óbvio, permanente, durante todos esses anos, melhorar a gestão do aparato do Estado. E se mostrou ineficiente em muitos dos campos, e também pelo fato de, como diz o Mascarenhas, o orçamento público foi se direcionando cada vez mais para o campo das despesas, menos recursos para investimento. Aí nós criamos a lei de concessões. E aí nós criamos, então, um novo modelo de atrair investimento, que foi desenvolver o modelo de concessão, que agora, autorizações e concessões, é onde se deposita a grande expectativa de nós, finalmente, desenvolvermos um investimento mais perene, porque nos outros anos, os estudos que nós acompanhamos, o investimento aumentava, caía, dependia do humor e dependia dos modelos. Então nós precisamos fazer um bom planejamento, ter um estoque de projetos, uma boa regulação, segurança jurídica, realismo econômico, sinal econômico para atrair investimento, porque não adianta imaginar que, se não tiver esses ingredientes, se nós vamos conseguir atrair recursos. E, para responder mais diretamente a sua indagação, eu acho que o desafio maior é na logística. Não é à toa que está-se agora depositando uma expectativa grande nos aeroportos, nos portos que serão anunciados o modelo hoje, nas ferrovias e nas estradas. E nós precisamos, neste campo, realmente fazer um grande esforço de investimento, de financiamento, estruturação de negócios.
Doutor Otávio Azevedo, eu queria ouvi-lo, a pergunta é a mesma, mas eu fico imaginando o grande desafio de se planejar um investimento de longo prazo, às vezes longuíssimo prazo, que se exige marcos regulatórios, tudo que o doutor Godoy disse aí, que o doutor também Mascarenhas disse há pouco, e ao mesmo tempo atrair investidores, parceiros para o segmento que o senhor representa. Mas, na sua visão, infraestrutura, o maior gargalo qual é? Na minha visão, sai. Agora sai. Agora sai porque, fundamentalmente, a vontade de governo, a vontade do empresariado já vinha, já é explícita há muito tempo, pelas enormes carências da infraestrutura nacional, mas o governo encampou. O governo encampou, os sucessivos governos proporcionaram uma estabilidade macroeconômica que tem ajuste sempre para ser feito, mas isso é coisa que pessoas do governo sabem lidar com isso, e sempre temos aqui no Brasil pessoas, gestores nessa área financeira e macroeconômica de muito boa qualidade. Então, fundamentalmente, passamos a ter um projeto de um país que realmente quer se desenvolver. Tem carências? Várias. Tem gaps? Muitos. Mas eu acho que todos eles serão enfrentados. A demanda de todos nós industriais por melhoria das condições de produtividade e competitividade nacional e internacional é tão grande que a força de toda essa categoria aqui vai fazer, junto com outros, a fazer com que o governo não retorne, não volte atrás, que o Congresso apoie para que essas coisas aconteçam, de modo que, num primeiro panorama, eu só posso acreditar que sai. Ederton, você compartilha também desse otimismo, até porque a sua empresa é uma empresa de planejamento e logística, né? Então depende bastante... A minha empresa é uma empresa de infraestrutura que o conjunto dos nossos negócios que nós investimos, que nós controlamos, as empresas que nós controlamos, até 4 anos atrás, elas investiam por ano mais ou menos 8 bilhões de reais. E a partir daí, nós começamos a investir mais. E esse ano nós estamos investindo perto de 13 bilhões de reais. E isso deve se manter, espero que se mantenha para o futuro ou mesmo cresça. Nós, como empresa de infraestrutura, com presença forte no setor elétrico, no setor de telecomunicações, no setor rodoviário, no setor metroviário, no setor de águas e esgoto, no setor aeroportuário, nós vemos com extrema esperança e expectativa que esses planos realmente, que esse projeto de Brasil que está sendo criado agora, que esse projeto de Brasil realmente ele venha, que ele surja. E basta ver hoje essa questão dos portos. A presidente está lançando o programa dos portos. É inacreditável a falta de competitividade brasileira só por causa dos portos. Não estou falando do restante da logística. Bem, nós vamos aprofundar esses assuntos mais adiante. Mas de fato o senhor tem razão, e eu entendo o seu entusiasmo, tem razão no sentido de colocar esses pontos para debate. Ederton Andrade Santos, e a sua visão qual é? A gente não tem opção, o Bernardo costuma falar uma coisa interessante, que a gente não tem opção de errar, a gente não tem opção de não ir para frente. Então, a gente não tem dúvida de que agora vai dar, porque não tem opção de não dar, na verdade. E os sinais foram claros. A EPL, talvez eu esteja puxando a brasa para a minha sardinha, mas a EPL, pegando um exemplo de sucesso que foi a EPL foi um sinal claro no sentido de retomada do planejamento no setor de transportes. Porque o que se diz é que, na medida em que o Estado foi perdendo a capacidade de investir, a capacidade de investir em transporte, a primeira coisa que se cortou foi planejamento com a extinção do GEIPOD. E o que houve foi a coragem de retomar isso agora e de falar, não, é importante que a gente tenha uma instituição, uma empresa pública com profissionais qualificados, com profissionais dedicados e especializados em pensar o transporte no médio e no longo prazo.
E teve um outro conjunto de mudanças e de sinais conjunturais que também são importantes, que é você chamar a iniciativa privada para participar dos investimentos, com a coragem, o Estado com a coragem de assumir riscos que a iniciativa privada não queira assumir. E isso está muito claro na área de ferrovia. Na área de ferrovia, se a iniciativa privada tem receios de assumir o risco de demanda, porque é complicado, porque realmente talvez seja muito arriscado, o Estado falou, eu assumo o risco de demanda. E eu vou adquirir a demanda toda e te pago garantindo 100% de ocupação. Muitos podem dizer que esse é um risco muito grande, mas essa é a função do Estado. Ele chega, assume esse risco que não pode ser assumido pela iniciativa privada e pega da iniciativa privada o que é mais importante, que é a capacidade de gerir com eficiência, de gerir com qualidade e fazer com que os investimentos sejam feitos. Então, eu acho que, fundamentalmente, isso, dois conjuntos de sinais. Um conjuntural, que foi o pacote de investimentos em ferrovia e rodovia, sinalizando com a tomada de risco por parte do Estado, riscos grandes que a iniciativa privada não queira assumir, e outro mais fundamental, mais institucional, que é a criação da EPL, colocando-se aí como algo permanente, que a ideia perpasse todos os governos. Tomasquim, nós teremos uma mesa dedicada à energia logo depois dessa aqui. Sabemos que a sua especialidade é justamente a nossa matriz energética. De qualquer forma, eu peço um esforço do senhor para alargar a sua reflexão, também pensando a infraestrutura do país como um todo, tentando de alguma maneira nos dar um norte a partir desse tema infraestrutura. Agora os resultados saem. Qual é a sua visão? Bom dia. Bom dia, Cid. Bom dia a todos. O setor elétrico, eu posso dizer que os resultados já estão saindo há algum tempo. Nós, em 2004, construímos um novo marco regulatório no setor, que é um sucesso reconhecido. Os empresários tinham muito receio de investir no setor, e agora nós temos leilões, seja na área de geração, seja na área de transmissão, com inúmeras empresas. Para se ter uma ideia, o próximo leilão de geração, agora em dezembro, nós temos 500 parques habilitados a participar do leilão. Então é um sucesso, empresas estrangeiras, empresas nacionais, competindo pelo direito de poder construir uma usina e ter um contrato a longo prazo. Qual foi o segredo do sucesso desse modelo? Foi reduzir os riscos dos investidores. Quer dizer, isso é fundamental. O que a gente fez? A gente introduziu uma forte competição. Tem 500 parques disputando, mas o vencedor dessa disputa ganha um contrato de longo prazo. Se for uma hidrelétrica, 30 anos, se for uma térmica, uma usina eólica, uma biomassa, 20 anos. Com esse contrato, o investidor vai ao BNDES, o BNDES aceita esse contrato como parte das garantias, como esses recebíveis como parte da garantia, e o empreendedor só tem que dar a garantia corporativa durante a construção. Depois é uma espécie de project finance, onde o próprio contrato é garantia para o empreendimento. Então, nós estamos no setor tendo uma expansão muito grande e agora foi dado a última medida que estava faltando, que era a questão da modicidade tarifária, a questão das tarifas, porque nós tínhamos a expansão do setor elétrico, mas ainda tínhamos uma tarifa cara, e agora, com a renovação das concessões, a gente consegue abarcar esse último aspecto, que é trazer ao Brasil uma tarifa de energia que torne a indústria bastante competitiva. Muito bem, eu deixei o senador Delcídio do Amaral para o final, senador, porque dizem que das várias artes que se exige da política e dos políticos, é tentar trabalhar na interseção, no consenso, tentar, às vezes, trabalhar com os diferentes, que estão ali pululando, às vezes, com bandeiras distintas e fazer o possível, mas tentando alcançar o impossível. Nessa matéria, então, qual o papel do Congresso, o que se pode esperar do Executivo, o que o senhor imagina que se possa fazer das forças vivas, produtivas da sociedade, aqui representadas, e também, evidentemente, os representantes que estão no Congresso. Queria cumprimentar todos. Primeiro, concordar que acho que nós estamos num momento muito importante e o maior desafio do Brasil, sem dúvida nenhuma, é a logística, é a infraestrutura. O governo tem feito o seu papel, eu acho que nós temos... Como? Mais perto do microfone, acho que não estão dando... O governo
agora ficou alto demais, né? O governo tem feito seu papel. A economia, nós temos um momento especialíssimo para o país, até porque também temos eventos, não só a economia, apesar dos números ainda tímidos, mas as perspectivas são melhores para o ano que vem, fruto até de uma crise que continua, que iniciou lá em 2008 e ainda nós não saímos dessa crise, especialmente na Comunidade Econômica Europeia, nos Estados Unidos também, de certa forma. Mas o Brasil vai crescer, tem grandes eventos pela frente, Copa do Mundo, Olimpíadas, eventos que vão projetar o Brasil cada vez mais, mundialmente. E hoje nós temos estabilidade econômica, fruto de um trabalho de vários governos. Nossa economia é uma economia robusta, inegavelmente, os números provam isso. Esperamos que no ano que vem o nosso desempenho, do seu ponto de vista de crescimento, seja melhor do que esse ano. Portanto, o momento é agora, e o maior desafio do Brasil é a logística e a infraestrutura. Eu queria só aproveitar, assim, rapidamente, nós temos uma pauta importante no Congresso, no que diz respeito à macroeconomia. Nós estamos discutindo agora os incentivos, muitos empresários estão aqui, têm um interesse enorme com relação a essa questão, e amarrando, eventualmente, a estruturação desses incentivos a uma alíquota única, mas dentro de um processo de transição. Agora isso vai ser discutido democraticamente, nós vamos ouvir todos os principais players, atores, para chegar numa proposta boa para o Brasil, boa para os estados e boa também para quem investiu em cada unidade federativa. Nós temos o FPE pela frente, a negociação da dívida dos estados, que está absolutamente descolada das taxas de mercado. Portanto, o Congresso tem uma pauta importantíssima agora, nas próximas semanas e nos próximos meses também. Eu gostaria de falar muito rapidamente sobre a questão de infraestrutura e tocando em alguns pontos. Assim, eu sei que nós vamos aprofundar. Primeiro, a questão da energia. Concordo com o Thomas Kim. Eu fui o relator do novo modelo do setor elétrico, que tinha 3 pilares, basicamente: modicidade tarifária, universalização e planejamento, ou seja, o Estado recuperando a capacidade de planejar. Planejamento é uma função de Estado. Portanto, acho que esse resgate foi importante. Queria registrar, depois nós vamos entrar, acredito, na 579, na 577, que aí nós temos debatido intensamente no Congresso, a outra questão também da logística da EPL. A EPL, na verdade, é a ideia da EPE. É a mesma coisa. A EPE cuida de energia. A EPL cuida dos modais, dessa integração. Porque se dizia muito, não, o Ministério do Transporte vai fazer isso, tá. Aparentemente é uma coisa óbvia, né? Mas não aconteceu, e não acontece. Portanto, eu acho que essa ação da EPL, do planejamento com o Estado, é fundamental. Eu quero só fazer alguns comentários com relação à logística. Acho que o modelo de parcerias público-privadas, na minha leitura, é o modelo mais adequado para que efetivamente a gente atraia a iniciativa privada para esses projetos de infraestrutura. Tenho preocupações com relação ao modal ferroviário, que ainda não decola, que tem problemas de direito de passagem, enfim, que de certa maneira a medida provisória da EPL trata. A questão dos portos, eu acho que quem me antecedeu já fez os comentários da situação atual. Hoje a presidenta Dilma está lançando um novo projeto, um novo programa. Os aeroportos, apesar de ter restrições, há uma participação do Estado de 49%, não sei porque quem Infraero precisa ter 49%, pelo menos nos leilões que foram realizados até agora. Por último, gostaria de registrar dois pontos que eu acho de extrema relevância. Segurança jurídica, estabilidade jurídica, porque se nós não tivermos segurança jurídica, normalmente o investidor não virá. E um outro ponto importante, as agências reguladoras, que são agências de Estado, não são agências de governo. E os aperfeiçoamentos para as agências reguladoras se encontram lá no Senado e na Câmara. É uma questão de vontade política
para que nós aprovemos uma proposta de agências reguladoras que efetivamente fiscalizem, regulamentem e que tenham nos seus quadros gente de carreira. Peço à nossa equipe técnica que coloque na tela as nossas 3 opções. Vamos para o primeiro bloco de perguntas, para que vocês escolham das 3 qual é a pergunta que vocês gostariam que fosse feita agora. Primeira, aumentar os recursos direcionados para investimento em infraestrutura é suficiente para a superação dos gargalos? Existem outras ações que precisam ser adotadas? Essa é a primeira. A segunda, o que de fato atrasa os investimentos em infraestrutura? E a terceira opção, além do pacote de medidas anunciado, o que ainda é necessário para termos tarifas de energia elétrica competitivas no Brasil? Peço que vocês votem, por favor. 1, 2 ou 3. Vamos ver qual a pergunta. Vamos lá. Opa, com 37,6% é a primeira. Aumentar os recursos direcionados para o investimento em infraestrutura é suficiente para a superação dos gargalos? Existem outras ações que precisam ser adotadas? Dos nossos 6 convidados, alguém quer responder essa pergunta inicialmente? Tomás Carenzi, quer responder? Vamos a ela. Olha, a resposta é não. Veja, como a gente não consegue racionalizar os setores, ficam situações que têm que ser resolvidas para que o sistema funcione. Veja, o governo fez esforços recentes, há algum tempo, de aumentar os recursos para a infraestrutura, principalmente a rodoviária e a ferroviária, no orçamento da União. A pergunta é, esses recursos foram consumidos? Nós já dissemos que nós investimos pouco. Não, os recursos não foram consumidos. Até esse ano, até esse instante, nós pagamos do orçamento atual, assim, alguma coisa como 42%. E tem uma disfunção aí enorme. Como nós não podemos executar, nós não temos capacidade de executar, então vai se criando um resto a pagar, que é um termo técnico que é para pagar no próximo exercício que nós gastamos no atual. Enfim, por trás disso existe uma incapacidade da máquina governamental de gastar os recursos que já são insuficientes pela sua própria natureza no sistema. Então, esse é um assunto que precisa ser resolvido. E, de novo, o nosso EPL vai ter que, vamos dizer, trabalhar muito nessa direção e temos que compreender que existe aí um gap entre a situação ideal e a situação existente. A situação ideal vai necessitar de um planejamento melhor, e nisso a CNI está ajudando bastante, pelo menos no setor rodoviário, pelo setor de transporte, que está fazendo um plano chamado competitivo, já fez para o Norte, já fez para o Nordeste, já fez para o Sul, está fazendo para o Centro-Oeste, vai entregar ao governo um planejamento bem feito por critérios absolutamente de retorno de investimentos, critérios racionais de transferência de carga para o governo e uma ajuda grande. Agora, ele tem que entrar em outra fase. É claro que um problema só se resolve depois que o outro está resolvido. Eu concordo inteiramente, e quem quiser vai pegar nos nossos documentos, que há anos que nós recomendamos ao governo, que nós podemos fazer, que criasse uma empresa do tipo da EPE, que resolveu vários dos problemas. Hoje, nós chegamos, se você quiser chegar e dizer, nós temos um problema no setor elétrico, bate lá que tem gente para responder. No setor de transporte como um todo, não tem. Se constituiu agora, eles precisam de tempo para fazer estrutura, para montar, para trazer gente, para contratar projetos bons, que isso tem sido uma deficiência enorme do nosso sistema. Os nossos projetos são ruins, isso causa problema no Tribunal de Contas da União e dá uma série que resulta nesses atrasos todos que nós temos. Então, não é apenas uma questão de recursos que nós temos pela frente. Nós temos uma questão de melhorar a racionalidade, a eficiência, a gestão pública desse sistema todo, porque isso tem que ser feito só da EPL, mas tem que ser feito a 100 km por hora, porque o atraso é muito grande. Bom, enfim, para começo de conversa, a coisa é essa. Está posto. O doutor Otávio pediu para falar também, senador Delcídio.
Otávio, e a sua visão, qual é a resposta sobre isso? Aumentar recursos direcionados para investimento em infraestrutura é suficiente para a superação dos gargalos? Tomás Carente diz que não. E a segunda pergunta, existem outras ações que precisam ser adotadas? Aí eu que pergunto, quais? Olha, você para poder desenvolver um grande projeto de infraestrutura e com a participação pública-privada, seja em concessões, seja em PPP, você precisa de uma série de mecanismos que ainda nós temos carência da devida estruturação. Hoje em dia, a única grande fonte de recurso para os empreendedores que querem empreender projetos de infraestrutura que são de retorno a longo prazo, que requer um volume enorme de recursos para a implantação dos projetos, seja na área elétrica, na área rodoviária, na área portuária, seja onde for, aeroportos, você tem o BNDES. E o BNDES funciona bem? Funciona muito bem. Funciona muito bem. O BNDES é, sem dúvida nenhuma, um exemplo para se dar ao mundo de como que uma estrutura tão profissional, tão eficiente dentro do governo. Porém, não é suficiente. O que seria, então? O que o senhor proporia? É necessário criar, e estão sendo criadas, a própria Abdib liderou um programa junto com o BNDES e com o governo, para poder desenvolver debêntures de infraestrutura, que são instrumentos de financiamento que se oferecem ao mercado e que servem para financiar projetos. Porém, isso aí ainda está começando, foram muito poucas que foram feitas. Um outro fator importante são as garantias. E esse é um problema que o BNDES, a trabalhar só com o BNDES, traz problema. Então, não é possível montar-se uma estrutura de garantias dando em garantia o projeto. É o famoso Project Finance. Existem projetos feitos em Project Finance? Existe, nós mesmo temos alguns, mas é muito pouco. Se você acelerar esse mecanismo, você acelera, dá velocidade ao grande fator que é a financiabilidade dos projetos. Agora, só en passant, eu acho que é relevante, até porque o meu grupo, nós temos no grupo uma grande empresa de engenharia, um dos grandes problemas, ele passou en passant sobre a questão, mas eu diria, o maior problema que nós temos, que causa um dano muito grande, não só ao desenvolvimento dos projetos, do ponto de vista de calendário, né, de você planejar fazer um projeto em 10 meses e fazer em 10 anos, né, como nós estamos vendo isso aí ao longo da vida, é não ter projeto executivo licitado. Então, o governo não pode licitar projetos que não sejam projetos executivos. Evidentemente, cada segmento tem as suas particularidades, mas isso eliminaria um grande foco, até mesmo de corrupção. Senador Delcídio, vamos para a sua resposta, logo depois vou colocar 3 novas perguntas aí para que vocês escolham mais uma. Por favor, senador. Eu queria só tocar em 3 pontos. O primeiro, novamente, porque não adianta só colocar dinheiro. Tem que saber investir, tem que ter bons projetos. Isso aqui já foi abordado intensamente. Essa questão da engenharia, a licitação com projetos executivos. Mais perto disso, por favor. Então, acho que isso já foi abordado aqui. Muito bem. Uma outra coisa, segurança jurídica. Eu insisto novamente nesse ponto chamado segurança jurídica. Nós estamos hoje vivendo um momento que traz preocupações no setor de infraestrutura com relação à insegurança jurídica. Eu volto a insistir, bater nessa tecla. Incluindo aí marcos regulatórios, regras do jogo definidas. No caso, marcos regulatórios, contratos já assinados, e isso aí permeia vários setores de infraestrutura. Então, eu volto a insistir nisso. Não adianta só ter dinheiro. Tem que ter regras claras, estabilidade, segurança jurídica. Já foi falado aqui em engenharia, eu vou tocar em 2 pontos mais. A questão dos órgãos fiscalizadores.
Eu estou fazendo um projeto, por exemplo, na Petrobras. Eu não posso ser auditado usando tabelas da Caixa Econômica Federal quando eu faço, por exemplo, uma casa de força de uma refinaria. São coisas completamente diferentes. E isso tem trazido uma série de problemas para os executivos das empresas, para as companhias de engenharia, para os prestadores de serviço. E a quem cabe definir isso, senador? Quem? Quem define essa diferença? Eu acho que precisa ser feita uma revisão de critérios, de métodos, exatamente para se fazer uma análise compatível com a complexidade de cada projeto. Sim, mas é o executivo, basicamente, que precisa dar solução a isso? O executivo precisa dar solução a isso. O Tribunal de Contas, que é uma linha auxiliar do Congresso, o Congresso tem que cumprir o seu papel também, porque nós temos enfrentado dificuldades, em função até de relatórios do Tribunal de Contas da União, que muitas vezes colocam em xeque a execução de uma obra e quem perde com isso é o Brasil. Não que o Tribunal de Contas não tenha cumprido o seu papel, tem cumprido o seu papel, com competência. Mais perto do microfone, senador, por favor. Como? Mais perto do microfone um pouquinho. Mas isso. Eu acho que os critérios de avaliação, eles têm que ser aperfeiçoados. E o último ponto, qual é que o senhor destacar? E o último ponto, meio ambiente. Meio ambiente. Hoje não adianta eu ter um projeto maravilhoso e eu começo a arrastar a barriga com o meio ambiente. Não, volto a repetir aqui, não estou dizendo que nós temos que atropelar o meio ambiente, mas determinadas obras de infraestrutura que são obras que são fundamentais para o Brasil, que têm caráter estruturante, elas têm que merecer uma espécie de fast track ambiental para que a gente não perca os prazos e, consequentemente, não onere o país com esses atrasos. Muito bem. Colocar na tela, então, novamente agora, segundo bloco de perguntas, mesmo sistema valendo. Vamos colocar na tela para que os senhores e as senhoras possam optar das três qual seria a melhor. A primeira, como aumentar a eficiência do Estado no que se refere à gestão, planejamento e execução de projetos de infraestrutura? Segunda pergunta, como alavancar a participação do capital privado na gestão e prestação dos serviços de infraestrutura? E a terceira pergunta, como resolver o problema de baixa eficiência das administrações portuárias públicas? Qual que vocês escolhem? Lá. A primeira, novamente, com 52,1%, a pergunta é como aumentar a eficiência do Estado no que se refere à gestão, planejamento e execução de projetos de infraestrutura. Doutor Masquinho, eu vou autoritariamente aqui dirigir a pergunta para o senhor, para que o senhor que está na máquina pública, né, sabe das dificuldades, sabe das qualidades, das eficiências que existem também, mas sabe também dos obstáculos. Como? Olha, primeiro, eu acho que foi falado aqui, mas eu vou repetir. A criação da EPL é um avanço enorme. Em algumas vezes, eu fui convidado pela Fiesp para participar do seminário de transporte. Aí eu falava, vem cá, vocês erraram, a EPL não tem nada a ver com transporte. Ele falou, não, a gente sabe, Tomasquinho, mas a gente está querendo convencer o governo que tem que criar uma EPE do transporte. A gente só quer que vocês venham aqui porque a gente acha que tem que ter isso. Então, eu acho que tinha um clamor dos empresários, de todo mundo, por isso, por questão de planejamento. Não tem como você ter infraestrutura sem ter uma visão de longo prazo. Quem vai construir as obras é o capital privado, mas o capital privado ele precisa ter um horizonte, tem que ter projetos, tem que ter alguém que dá lá uma certa direção. Eu acho que a EPL vai ser um avanço enorme na questão de logística, não tenho dúvida alguma. Acho que a EPL foi um avanço e acho que a EPL vai ser também. Isso, então, a questão é o planejamento. A outra questão é, uma vez a obra, alguém ganhou a concessão, como é que aquele projeto se desenrola? E aí nós temos a questão que é natural de um Estado democrático, mas que a gente tem que saber equilibrar, né? É natural que você tenha órgãos de fiscalização, como o TCU, é muito importante. Então, antes de toda licitação, todo projeto tem que ser fiscalizado, né? É importante que um projeto tenha um crivo da área ambiental,
tem o crivo da FUNAI, que tem o crivo do IFAM. Tudo isso é necessário e ninguém pode achar que a gente pode viver no século XXI sem esses elementos. Agora, eles têm que ter uma certa razoabilidade, porque se a gente exagera a dose, eventualmente você acaba, em vez de cumprir aquela sua função, você está criando um obstáculo a que aqueles projetos saiam, e aí você tem um custo muito enorme. Então, eu acho que tem uma questão de equilíbrio, né? Todas essas instituições e muitas outras que o Estado democrático tem que ter, que são fundamentais, a gente deve sempre lutar por elas. Mas se a gente não achar o equilíbrio certo, o país acaba criando um custo muito, muito alto. Qual é esse equilíbrio? Nós todos, como sociedade, vamos ter que descobrir, né? É claro que tem que haver todas essas etapas. Eu falei algumas, mas são muito mais do que essas, né? Todo empresariado e o próprio governo sabe que tem aí uma certa via que você tem que percorrer até tirar o projeto do papel. Eu acho que esse equilíbrio é que nós temos que descobrir como sociedade o ponto ideal, porque senão a gente tem um problema. Eu não tenho uma resposta pronta para isso, né? Mas eu acho que essa é uma questão importante que nós todos temos que discutir. Thomas, que antes de eu passar a pergunta, já tem gente querendo responder, mas só mais uma observação. O senhor acha que há um problema de modernização de gestão? Porque há casos que a própria presidente, ou o presidente, não importa, quem está lá no alto do executivo, e transmite para a sociedade a impressão de que está absolutamente disposto para que as coisas funcionem e aconteçam rapidamente. Mas existem, o senhor próprio acabou de contar, culturas distintas. Nós falamos em infraestrutura, esquecemos que o senador Delcídio, de forma muito feliz, nos lembrava das peculiaridades, das diferenças de setor. Compreende-se. Mas na gestão, ao dar velocidade, ao entender que aquele projeto e programa ou aquele investimento é fundamental para o país, ele não pode levar 20, 30, 40 anos, não há um problema dentro do Estado de uma necessidade de ajustar a gestão para nós modernizarmos mais rápido? Olha, melhorar a gestão é sempre algo positivo, algo que sempre deve ser perseguido. Agora, eu volto a afirmar, nós temos questões importantes que são muito relevantes e que às vezes não tem como encurtar o tempo, ou quem está na responsabilidade tem como encurtar, mas quem está responsável pela ação acha que não tem. Você tem audiências públicas, é legítimo? É legítimo, né? Você tem que fazer consulta à comunidade indígena, é legítimo? É legítimo, né? Eu mandei lá um pessoal meu para fazer, eles foram sequestrados, tem uma série de situações, é tudo natural, quer dizer, natural no sentido de uma sociedade democrática que esse processo ocorre. Agora, se a gente, eu não sei se a palavra é modernização ou não, eu acho que tem que ter um entendimento qual é o peso que a gente quer para cada uma dessas ações que o Estado democrático tem que ter. Tanto o Ederton como o Paulo Godoy pediram para falar também sobre esse assunto. Então vamos lá, você. Eu vou começar pela parte da gestão que você mencionou, e lembrando que o ano passado, se eu não me engano, ou no ano atrás, foi o ano da gestão na administração pública. E a administração pública fez uma inflexão e uma reflexão muito grande sobre a gestão. Eu tenho participado recentemente do planejamento estratégico do Ministério dos Transportes, em que ele discute qual é a missão, discute quais os produtos que ele tem que entregar, quais os recursos e insumos que ele precisa. Então, eu acho que há um forte apelo à gestão, e a gestão tem se modernizado na administração pública. O que eu acho que falta, às vezes, é um compromisso desses órgãos auxiliares, esses órgãos de controle, com o resultado. A impressão, às vezes, é de que é mais interessante o processo do que o resultado. Não é possível que uma licitação de rodovia para concessão fique 3 anos em análise no Tribunal de Contas. Isso não é razoável. Não é possível que Antes de você prosseguir, desculpa, os aplausos já denotam uma simpatia de parte da plateia. Qual seria um tempo razoável que lhe parece neste caso específico? Não dá para dizer qual o tempo que o Tribunal de Contas leva para analisar, mas o que eu acho que tem que ter é compromisso com o resultado, é encarar o problema, é dizer o que precisa ser corrigido naquele edital ou naquele menor.
e ter um compromisso de parceria com nesse caso, com a agência reguladora que estava providenciando o edital, para contribuir para que saia o melhor. E não uma coisa simplesmente de criticar e depois fechar as portas, resolva aí. É comunicação, é tentar se antecipar aos problemas. E eu repito, compromisso com o resultado. Ter prazer em ver um edital publicado, ter prazer em ver um contrato assinado. A impressão que dá é que às vezes não tem isso. E com relação ao meio ambiente, eu acho que a EPL tem, a exemplo do que já faz a EPE, está tentando antecipar essa discussão com o IBAMA no que diz respeito ao programa de investimento, tentando fazer com que os investimentos já venham com pelo menos a licença prévia já obtida, ou se não der tempo, se sair antes do empreendimento, pelo menos encaminhado. E com relação ao que está sendo feito pela EPL, eu vou dizer o que a gente está tentando fazer para melhorar o planejamento e a gestão. A gente está, no primeiro momento, no curto prazo, dialogando com os setores privados, tentando pegar todas as análises de gargalos e de problemas logísticos que há, e daí tirar mais ou menos um plano emergencial de ataque desses gargalos. E no longo prazo a gente quer trabalhar, a gente pretende ter o que a gente está chamando internamente, para simplificar, de prateleira de projetos. A gente quer ter um conjunto de projetos maduros, já discutidos, já provavelmente com a licença ambiental obtida, de modo que possa agilizar e diminuir o tempo de tomada de decisão de implementação e sua implementação. Godoy, passar a palavra para você, lembrando a pergunta escolhida é: como aumentar a eficiência do Estado no que se refere à gestão, planejamento e execução de projetos de infraestrutura? Com a palavra. Bom, eu acho que nós demos um contorno aqui numa opção de coisas, né, que elas estão entrelaçadas e todas elas contribuem para melhorar a eficiência, não só do aparelho do Estado, mas do funcionamento das instituições. Eu acho que a palavra de ordem é essa que alguém já citou aqui, acho que você mencionou, é velocidade. Eu acho que devem estar todos aqui que estão nos prestigiando, falando, mas o pessoal está falando que está aumentando investimentos, que as coisas estão acontecendo, mas eu continuo tendo problema no aeroporto, eu continuo tendo problema no trânsito na cidade, eu continuo vendo cidades aí sem rede de esgoto, eu continuo tendo problema na banda larga às vezes, eu continuo tendo, em alguns estados, ainda tendo ineficiência no fornecimento de energia de péssima qualidade. Então, o que acontece? Se é uma unanimidade, todo mundo, você pega os jornais, analistas econômicos, gente do governo, se não investimos na infraestrutura, o país não vai para lugar nenhum. A impressão que dá que na agenda todo mundo concorda, né? Pois é, todo mundo concorda. Então, por que nós não conseguimos dar velocidade? Porque nós estamos, crescimento econômico, jogou muito mais pessoas, felizmente, com a capacidade de comprar veículos, de viajar, de usar os aeroportos, as empresas que exportam, importam, usaram mais as ferrovias, os portos, congestionou tudo, e nós aumentamos o investimento, mas não conseguimos dar conta. Porque essa é o raio dessa gestão desses aparelhos do Estado, porque aí acho que nós temos que modernizar sim, e muito, e pegar o que os outros países fizeram. Porque não adianta só a gente imaginar que nós estamos aumentando investimento, comparativamente, a gente acompanha isso, os órgãos internacionais que comparam os países, e aí nós vimos que apesar de termos aumentado o investimento, comparativamente, nós ainda estamos no mesmo lugar. Os outros países também estão fazendo sua lição de casa. E nós precisamos acelerar. O Brasil merece que nós façamos as coisas com mais celeridade. Agora, como fazer? Eu acho que uma das coisas importantes que nós temos que fazer em todas as instituições que interferem nos mecanismos de investimento, precisa ter responsabilidade. Nós precisamos pegar uma lista das atividades, as pessoas têm que ter prazo para responder, não pode sentar em cima de processo, não pode fazer demagogia com coisa séria. E se nós conseguimos trilhar esse caminho, transparência, a informática nos permite hoje, por exemplo, um processo de licenciamento, coloca na internet, deu entrada em que dia, por que esse dia não passou para cá? E se o empreendedor, que é a queixa às vezes de órgãos, e eu não estou falando do IBAMA não, que aliás eu quero render um tributo aqui, que melhorou bastante a atividade do IBAMA nos últimos tempos. Mas é muita gente interferindo, muita gente fazendo demagogia. Agora, se você tiver transparência e usar os mecanismos que a tecnologia nos permite,
aí você vai expor a ineficiência. E ao expor a ineficiência, as pessoas vão ter que se rebolar para se justificar, porque fazem parte dessa ineficiência. Muitas ideias práticas aí, né, senador? Por gentileza, só pediu a palavra. Lembrando a pergunta, como aumentar a eficiência do Estado no que se refere à gestão, planejamento e execução de projetos de infraestrutura? Eu estava conversando com o Otávio aqui. Mais perto do microfone, por gentileza. Estava conversando com o Otávio aqui, a Lei 8666, que nós não falamos aqui, né? A Lei 8666, ela teve um papel fundamental, importante, no momento em que ela foi criada. Mas hoje uma Lei 8666, ela serve para licitar material de escritório, serve para licitar túnel, usina hidrelétrica, ferrovia. Então, isso é uma função que o Congresso precisa também debater, discutir, e precisa também ter vontade do governo de mudar. Porque muitas vezes você toma iniciativa, apresenta um projeto, discute, debate, aprova nas comissões, mas aí perde no voto, ou perde eventualmente numa mobilização feita na base governista para segurar o projeto. Então, portanto, essas ações que nós estamos discutindo, ela, sem dúvida nenhuma, elas vão interagir pelo Legislativo, pelo Executivo, de certa forma pelo Judiciário também. Senador, antes do senhor avançar no segundo item, só uma observação. O senhor repare que o Dr. Godoy disse aqui, eu acho que é a palavra do administrador, do gestor, né, que quer datas, prazos, ele até compreende que talvez não seja a data que ele gostaria, mas ele quer definição e transparência. O senhor não acha que o Congresso Nacional também não precisaria trabalhar com uma rotina, uma agenda mais definida de prazos? Às vezes as coisas parecem que estão avançando muito bem naquele determinado ano. No ano seguinte desaparece da agenda. E o empresário fica desesperado. Você não acha que o Congresso também poderia também ter essa transparência com a sociedade? Essa sua pergunta, Sidney, a minha resposta é óbvia, né? Seria absolutamente necessário que nós tivéssemos uma pauta e perseguíssemos essa pauta de prioridades, que nós podemos fazer. Mas isso tem que ser muito bem alinhavado com o governo. Porque se não houver vontade, hoje, até pela base, pelo tamanho da base governista, por mais que você queira, muitas vezes, se naquela situação o governo entende que não deve aprovar aquele projeto, ele fica para trás e ele cai no esquecimento. Mas e aquela bandeira, o país em primeiro lugar, não pode permanecer? O país em primeiro lugar, independente das diferenças partidárias, infraestrutura... Sem não é dúvida algo nenhuma. Emergencial para o país. E nós temos feito um esforço grande para estabelecer uma pauta prioritária de ações, exatamente para atender a esses desafios da infraestrutura. Nós temos respondido várias medidas provisórias que têm tramitado, projetos de lei importantes, que tramitaram no Congresso, que foram aprovados no seu devido tempo. Agora, eu concordo, nós precisamos ter, no meu ponto de vista, o Congresso tem que apresentar uma pauta mínima que tem que ser seguida ao longo do ano, exatamente para eliminar esses entraves. Agora, o próximo item que o senhor estava falando, que eu interrompi, peço desculpa, o senhor ia desenvolver um segundo pensamento, né? O senhor falou sobre a 866, daí estava concluindo. Não, eu me sinto já... Respondi. Peço desculpa por ter interrompido, mas é a ansiedade do cidadão. A sua pergunta complementa. Tá bem, obrigado. Eu queria só aproveitar, Sidney, que a presença aqui de dois senadores, né? O senador líder industrial, Armando Monteiro, que está aqui na nossa frente, e dois senadores da base do governo. Esse assunto da 8866 é legislativo. Esse assunto é um assunto de prioridade, como o senador está colocando. Então, eu gostaria de, humildemente, desafiar os senhores para liderarem esse movimento, porque vocês podem mudar, nós empresários não podemos. Certo. Senador, prometo que minha intenção não era colocar fogo, né, no ambiente, mas que realmente é preciso ter respostas, nós estamos vendo aí, né? Vamos para o terceiro bloco de perguntas para que vocês possam optar. Vamos lá para as opções que nós temos agora, na tela. Primeira opção, como melhorar a atuação das agências reguladoras. Segundo,
quais as principais dificuldades no estabelecimento de parcerias público-privadas no âmbito federal? E a terceira opção, como conciliar a proteção ambiental com o necessário aumento de investimentos em infraestrutura? Qual é a pergunta que vocês escolhem? Vamos lá. Com 52,2%, é a terceira, é a C. Como conciliar a proteção ambiental com o necessário aumento de investimentos em infraestrutura? Então, agora, se eu dizer que o IBAMA teve uma melhora grande, né, nos últimos tempos, acho que como está dentro do mesmo arcabouço, eu ouço nos últimos anos muitas reclamações de empresários com relação a prazos, a uma série de demandas que são exigidas e com isso se atrasa investimentos. Área elétrica, então tivemos um certo momento no Brasil que isso era muito mais complicado até do que hoje, né? Mas eu queria que o senhor aprofundasse o assunto, por favor. Então, acho que aí tem isso que eu falei da transparência, desse mecanismo de nós identificarmos todos essas coisas de investimento. Está cheio de gente aqui que investe em tamanhos diferentes, né? É quase uma corrida de obstáculo, aqueles joguinhos que a gente vai, pega o dadinho, vai, cai no arcabouço lá, vai não sei aonde, você consegue resolver, aí vem tributo, vem a Receita Federal completamente deslocada às vezes, inventando. Bom, mas vamos deixar isso para outro item aí que deve ter pela frente, né? Mas acho que no meio ambiente, a pior coisa que tem é essa postergação. Porque se não pode fazer, assuma a responsabilidade de dizer não pode, tenho sustentação técnica para que isso não seja aprovado. Qual é a matriz do problema na sua avaliação? Por que a postergação? Esses mecanismos que vão protelando a decisão. Então, vai protelando. Então, nós temos brecha na legislação, que também precisa ser coibida, e aí, outra vez, o Congresso, né, tem que nos ajudar a eliminar essas fontes de contestação. Então, às vezes, tem sobreposição de função, aí um se vê no direito de interferir no processo do outro. Invariavelmente, pessoas interessadas em postergar investimento recorrem a esses mecanismos para dizer, não, o licenciamento tinha que ser feito pela União, não tem que ser com o Estado. Aí chega um outro e vão jogando a coisa para frente. Então, eu acho que a primeira coisa é coibir os mecanismos que postergam. Se pode. É possível, para responder a pergunta, conciliar o desenvolvimento. Então, aliás, isso é no mundo inteiro. Eu acho que nós cometemos grandes erros no passado. E hoje nós corrigimos, e agora também não precisa virar o 8,80. Então, porque nós voltamos à questão da velocidade. Então, acho que com transparência, nós coibirmos esses mecanismos de postergar e dar responsabilidade para as pessoas. Porque se pode, se não pode, não faz. Tomás Clarence pediu a palavra. Eu queria retornar e unir essa pergunta a uma situação. Tomás Clarence, o microfone mais perto da boca, por gentileza. Obrigado. E mostrar quanto é importante aumentar a eficiência do Estado nessa questão do planejamento. E agora conectado com a questão ambiental. Veja, eu vou citar aqui o caso do IPR, do Tomás, que ele conhece tudo, não tem nenhuma novidade para ele, mas às vezes eu quero mostrar que os problemas às vezes se sofisticam, e se a gente não tem um planejamento bem feito, nós nunca chegamos a ele. Bom, nós estamos falando então da situação do planejamento do energético brasileiro, que ele está recentemente condicionado a uma pressão ambiental muito grande para ele se desenvolver. Nós não temos tido capacidade política de fazer os reservatórios que as nossas barragens podem dar. É importante entender que a energia hidrelétrica é a melhor energia que existe, é renovável, ela é barata, tem todas as suas vantagens. Bom, mas acontece que nós estamos sendo limitados. E o que é que está ocorrendo? E isso só existe porque nós temos um planejamento, esses números que eu vou dar. A correlação entre a carga que existe no sistema e a capacidade de acumulação de água nas barragens, em 2001 era uma relação na proporção de 6,1. Esse número está reduzido no próximo ano para alguma coisa como 4,7. E o planejamento aponta que por volta de 2019, 2020, ele vai se reduzir para 3,5.
Significa que o nosso sistema elétrico, e é um sistema elétrico enorme, ele vai trabalhar exclusivamente dependendo da mão de Deus. Se tem chuva, tem energia. Se não tem, não tem energia. Mas aí nós estamos produzindo energias alternativas, nós estamos produzindo energia eólica, nós estamos, solar, energia de biomassa, mas essa energia, ou elas são intermitentes ou são sazonais. Então ninguém pode assegurar que vai ventar o tempo todo, e, enfim, essas energias não podem funcionar como base, elas funcionam em ponta. Então, esse sistema ele tem que ser equilibrado, mas você não consegue equilibrar ele, o doutor Tobasquim sabe mais isso do que eu, se você não tem uma liberdade de ter uma energia de base maior. A outra qual seria? A energia nuclear, que também tem uma pressão substantiva ambiental sobre isso. Então, eu acho que são questões que essa não depende dele, e até, de certa forma, não dependem tanto do governo, depende da sociedade, depende que nós possamos trazer esse problema ao conhecimento público e dizer o seguinte: nós estamos andando, empurrando esse problema sem solução. São coisas dessa natureza. Edberto, eu quero que você, pediu até a palavra, que você fale, mas repare a coisa interessante. A opção da nossa plateia que é grande, tá? Se não estamos lotados 100%, estamos aí com mais de 90% de ocupação. A pergunta bateu a preocupação com relação a agências reguladoras e a preocupação com relação a parcerias público-privadas no âmbito federal. Quer dizer, ao se optar por essa tentativa de resposta, de esclarecimento, né, como conciliar a proteção ambiental com o necessário aumento de investimentos em infraestrutura, é algo que a nossa plateia está preocupada. Então eu queria só um minutinho, Tobasquim, já vou em você, só para... Eu acho que na questão ambiental, a gente tem que tomar o cuidado de também não demonizar a área de meio ambiente. Todo mundo tem, acho que é um acho que ninguém aqui é contra, né? O que está se falando é apenas uma indefinição de regras do jogo, né? Mas também tem a ver o quanto os nossos projetos, a qualidade dos nossos projetos e a qualidade do nosso programa. Porque quanto menos planejamento você tiver, quanto menos projeto com qualidade você tiver, mais problema você vai ter na área ambiental. Eu vou citar um exemplo que a gente está tentando corrigir agora na área de rodovia, que eu acho que é sintomático disso. As concessões eram feitas com a passagem do risco integralmente para o parceiro privado. Sim, e passava o risco e a incumbência de obter licenciamento ambiental como se fosse uma coisa simples, como se fosse uma coisa fácil. E o que acontece é que isso acaba impedindo a realização dos investimentos pelo concessionário, porque ele se vê lá envolto em uma série de questões e não consegue obter o licenciamento. O que a gente está fazendo agora é antecipando essa discussão para antes da concessão, para entregar para o parceiro privado com esse licenciamento mais maduro, pelo menos com os estudos encaminhados. Então, eu acho que isso é uma tomada de consciência do Estado de que não basta simplesmente jogar o risco na mão do outro e deixar que ele faça. E também uma forma de encaminhar melhor o assunto, viabilizando o investimento de maneira mais rápida. Deixa eu ver se eu entendi, porque eu estou com uma dúvida, até porque eu já ouvi as duas versões de gente do governo e da iniciativa privada. Projetos melhores, mais bem acabados, mais bem definidos por parte do empreendedor, do investidor que, enfim, postula aquela intenção, ou do governo, ou dos dois? Deixa eu entender. No caso ambiental. Eu acho que dos dois. Se você primeiro, o governo tem que pensar que não basta transferir o risco para o parceiro privado e deixar que ele se vire com o licenciamento ambiental, e isso foi feito agora, a gente tomou ação disso. E, de outro lado, ir para o IBAMA, ir para discutir com os licenciadores com um projeto mais detalhado e com o peito aberto para fazer as alterações necessárias, vendo como um parceiro que pode melhorar realmente o projeto. Entendi. Tobasquim. Alguns comentários. Primeiro, concordar com o Godoy, houve uma evolução enorme no IBAMA, não seria correto a gente não reconhecer isso. Eu acho que o problema não pode ser localizado lá. A outra coisa que o setor elétrico fez no modelo, que foi importante, é que a gente só licita projetos que tenham licença prévia. Porque antigamente você licitava uma quantidade enorme de projetos, dava concessão, o empreendedor às vezes pagava um ágio enorme, porque ganhava o leilão quem pagasse o maior ágio para o governo, e depois simplesmente não tinha viabilidade, e o órgão ambiental com razão falava: olha, vocês licitaram porque quiseram, mas não era viável. Então a gente prefere agora ter a licença antes para licitar depois. O problema é que a gente, às vezes, tem bons projetos e não consegue botar em licitação, porque a gente não consegue a licença para isso. E
aí é um problema que eu acho que extrapola a questão das organizações licenciadoras. Tem uma questão, um debate, que o empresariado tem um papel muito importante, que hoje tem mais voz quem é contra. Mesmo que sejam grupos menores, eles falam, nós somos a sociedade civil, então vão lá, entra o Ministério Público para um projeto. Você vai ver, de repente, são grupos muito pequenos, mas que gritam muito. E quando a maioria que quer que aquilo saia, geralmente está meio silenciosa. Então eu vejo o caso de Belo Monte é emblemático. Belo Monte, o governo que se cedeu foi uma enormidade. Primeiro, tinha uma série de usinas previstas para o Xingu. O governo falou, não, só vai ter Belo Monte, eu vou abrir mão de construir outras plantas no Xingu, ou seja, abriu mão de parte do potencial hidrelétrico brasileiro. Depois, a própria usina do Xingu se reduziu a área do reservatório a 1/3 do valor da área. Isso tem consequências, porque como a vazão varia muito durante o ano, significa que aquela usina vai gerar muito menos e você vai precisar de termoelétricas para poder complementar o período que não tem, como o Mascarenhas falou, ela não tem reservatório, ela gera só quando tem água. Além disso, o projeto original alagava 3 comunidades indígenas que tinham 225 índios ao todo. Para não tocar nesses 225 índios, nós fizemos o projeto dos canais, que é mais ou menos 6 bilhões de reais para construir o canal e não tocar naquilo. Eu acho que é justo, porque são minorias. Agora, mesmo depois de fazer isso, vota-se uma moção na OEA contra o Brasil, porque o Brasil está atingindo seus indígenas. Olha, a enormidade, se você construir um viaduto e passar na porta da sua casa, você tem que sair dali. Se fizer um túnel, tem que sair. Ali se construiu um canal maior do que o do Panamá, dos 6 bilhões, para justamente não atingir. Eu acho até que é justo, a minoria deve ser respeitada. Agora, depois disso, você ainda é incriminado, porque aquilo é uma aberração. Então, existe uma questão de comunicação que talvez nós, governo, estamos perdendo, mas geralmente quando você é governo, você fala, você tem uma certa antipatia, porque o governo está tal. Então, eu acho que a sociedade civil não é só aquela ONG que está ali contra. A sociedade civil são todos nós, todos os senhores, todo mundo faz parte da sociedade civil. E depois que resolve, só encerrando, o problema é que depois de todas as audiências públicas, tudo, ainda às vezes vem o Ministério Público e para a obra, que tem e significa custo muito grande. Então, é essa situação que eu acho que é uma questão que extrapola a questão específica, às vezes, das agências licenciadoras, mas tem a ver com um debate mais amplo que a gente tem que fazer. Muito bem, nós estamos chegando já próximos do encerramento desta mesa. Eu vou tomar a liberdade, a minha prerrogativa aqui, né, de moderador, só para que nós reavivamos alguns gargalos, muitos deles tocamos aqui, falamos, os senhores falaram, mas só como uma síntese, para que a gente ultrapasse um pouco aquela fase do Brasil do diagnóstico, né? Nós não tínhamos nem democracia e não tínhamos diagnóstico. Hoje nós temos diagnóstico e a sociedade está caminhando para mais transparência. Mas como realizar? Que é o que os senhores debateram, na rapidez, modernidade, definição, transparência. Repare, os principais gargalos em infraestrutura, só para fechar aqui: alto custo da energia elétrica para o consumidor industrial, falta de uma política nacional para o gás natural, elevada e crescente deterioração da rede viária terrestre, baixa eficiência na gestão dos portos públicos, problemas no planejamento e nas políticas de integração modal, dificuldades de acesso terrestre aos portos e excesso de burocracia no processo de outorgas, modos aquaviário e ferroviário subutilizados, excesso de burocracia e baixa eficiência na gestão pública na execução de projetos, ambiente institucional e marcos regulatórios defasados com a realidade atual do país, saneamento básico, elevado déficit na prestação de serviços e dificuldades na elaboração de projetos para obtenção de recursos. E, finalmente, dificuldade na criação de novas áreas para portos secos. É evidente que no ambiente de inteligência, como estamos aqui, na sociedade como um todo, que haverá discordâncias sobre se tem mais itens ou menos itens, se devemos priorizar este ou aquele, mas os pontos estão aí. Eu agradeço aos senhores, em nome dos organizadores do evento, peço aplausos aos nossos debatedores e agradeço a assistência da audiência. E chamo a Rosana Jatobá para assumir aqui o comando. Muito obrigado.